Boa noite, tudo bem? Eu mais aqui uma vez com vocês, trabalhando dessa vez a disciplina Seminário Temático 3, tá? É, Quero dar boas-vindas aos polos de Codó, Colinas, Dom Pedro, São Luís, São João dos Patos e a todos e todas que aqui estão assistindo. Essa é uma disciplina que ela, embora ela tenha a parte dela teórica, mas ela também tem a parte prática. Destaco ainda, pessoal, sempre para que vocês lembrem que o curso é de licenciatura e que por isso uma disciplina como essa ela é fundamental na formação de vocês, tá bom? Então vamos lá. É, Essa sou eu, tá? Já atualizei aqui algumas coisas. Eu tenho licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Sou mestra também em políticas públicas pela mesma universidade. Sou especialista em supervisão educacional pela Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. E atualmente eu sou doutoranda em História pela Universidade Estadual do Maranhão, né? Atualmente também eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão, do campus Bacabal, certo? Tenho experiência em filosofia, com ênfase em metodologia, ética, política e educação, o que me habilita para trabalhar essa disciplina com vocês, tá bom? E considerando também que eu aprendo com vocês, viu? Tem isso também. Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar com uma frase motivacional. Coloco aqui uma frase do São Francisco de Assis, né, a que eu tenho muito apreço, né? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível, sem nem mesmo perceber, né? Às vezes a gente precisa dessas frases motivacionais. Eu acho interessante, eu acho que tudo que é exagero também é, 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 não é importante, porém acho que nunca é demais a gente sempre colocar isso aqui como referência. Vamos lá, vamos ao nosso plano de ensino. Esse plano de ensino, pessoal, é um plano de ensino que eu fiz adaptado com outros momentos que eu venho trabalhando a disciplina, tá? Já é, acho que a segunda vez que eu trabalho com essa disciplina. Algumas coisas mudaram, outras não, né? Se vocês quiserem comparar com outras salas, é bom vocês darem uma olhada. Mas eu sempre citando, porque o material é do Instituto Federal, na figura do Sertec e também na minha produção. A ementa é tudo aquilo que a gente tem que trabalhar ao longo do curso, ao longo das 45 horas. E qual é a ementa? A ementa dela é a orientação sobre a prática investigativa aplicada ao ensino de química no ensino médio, com vista à compreensão do cenário educacional do Estado e do município polo e a elaboração de planos de gestão educacional e do ensino nesta etapa educacional. Então, vocês estão percebendo que a gente está trabalhando com um segmento que é o segmento do ensino médio, e vocês estão percebendo também que vocês vão ter que ter acesso às unidades de ensino, né, do município de vocês, do município polo de vocês, né? Então já sabe que vai ter uma parte prática e durante essa parte prática eu vou ensinar direitinho, vou orientar direitinho vocês, tá bom? Ela tem como objetivo geral identificar, através dos fundamentos básicos do ensino de química no ensino médio, através dos conteúdos de química orgânica e a percepção da educação estadual para a contribuição da formação para o trabalho, né? Observem que ela é articulada com o ensino de química, então eu tive que me atualizar sobre o debate sobre o ensino de ciência. O ensino de química, ele é um debate que está dentro do ensino de ciência, né? Então, é um debate extremamente fértil. Ele teve seu reflexo também na constituição e construção da base curricular comum no campo dessa área de conhecimento, e é importante que vocês entendam esse debate. Eu quero destacar também que esse debate ele não é um debate só educacional, ele não é um debate só epistemológico, no sentido de informar a área de conhecimento, ele também é um debate político. Então, por isso é importante vocês se situarem, tá bom? Dentro de como o ensino de ciência e o ensino de química, como ele vem se consolidando, como ele vem aparecendo nas instituições de uma maneira geral. No finalzinho, eu quero até fazer uma observação com relação a isso que eu estou falando com vocês. Como é que essa disciplina ela vai ser organizada?
Ela vai ser organizada em 3 unidades, de modo que a primeira unidade a gente vai falar da constituição dos saberes relacionados ao ensino de química em sala de aula. Então, que saberes são esses? Que habilidades e competências, por exemplo, um professor ou uma professora de química ou de ciência, né, deve ter. A ideia é essa, a ideia genérica da gente trabalhar essa unidade 1. E aí a unidade 1 a gente tem como objetivo específico assimilar criticamente sobre o processo de construção do conhecimento no cenário atual. As legislações elas mudam, as competências e habilidades elas também mudam dependendo do projeto político-pedagógico da instituição. Então, tudo isso vocês têm que estar cientes, vocês devem estar cientes, né, de como vocês vão organizar o plano de aula, o plano de ensino e as diretrizes de como vocês vão se comportar em sala de aula, né? Isso é muito importante. Essa unidade 1 também, ela tem como intuito de compreender as lacunas entre teoria e prática no ensino de química, são muitas, considerando as condições de trabalho que nós temos em algumas escolas, às vezes sem laboratório, né? E vocês sabem que um laboratório aliado à atuação do professor ou da professora, assim como com material de qualidade, isso faz uma diferença muito grande. Quando eu estou falando de material de qualidade, eu falo de um reagente, né, que vocês vão utilizar. Se ele tem maior ou menor qualidade, isso vai impactar nos resultados, né? Então, isso é muito importante. E também essa unidade ela tem como objetivo específico examinar as fontes de aproximação de teóricas e práticas na área de educação e ciências. Então, quais são, o que permite, né, minimizar essas lacunas, né, com relação ao segundo objetivo. Nós temos uma unidade 2, que aí a gente vai trabalhar conceitos e tipos de pesquisas que podem ser realizados em sala de aula. Alguns deles coincidem com a metodologia científica e outros não. Vocês vão perceber que como o ensino de química ele tem as suas peculiaridades, as suas especificidades, vocês vão ver a diferença que faz, né? Existe uma diferença bem expressiva com relação a esses tipos de pesquisa, algumas coisas vão coincidir, outras não, e a gente vai discutindo isso ao longo da disciplina, né? Ela tem como objetivo específico valorizar a importância da prática do ensino em laboratório como ferramenta de aprendizagem, mas para a gente valorizar essa importância, ela tem que existir, porque se ela não existir, como é que a gente vai valorizar? E tudo isso vocês vão olhar aí a situação das escolas no polo de vocês, né? Se não tem, como é que a gente vai valorizar? Então, é preciso. Vocês estão percebendo como situar também politicamente é importante, né? Identificar alguns desafios da docência em química no ensino médio, né? Os desafios são muitos, não só com as condições de trabalho, mas às vezes até com as questões metodológicas, né? Que o professor ou a professora não tem em si para fazer a boa transmissão desse conteúdo para os alunos, né? Para o corpo dos discentes. E investigar as relações de teoria e prática no processo de aprendizagem. Quando eu falo investigar, fazer uma análise, viu? Pelo menos a ideia da disciplina ela está dentro desse circuito. E, finalmente, a unidade 3. Né? A unidade 3 ela é uma unidade prática. Como ela é uma unidade prática, ela vai exigir essa demanda interdisciplinar como ferramenta necessária no contexto da relação de ensino e aprendizagem em química. E tem como objetivo específico relacionar essa categoria interdisciplinaridade como componente fundamental. Ele é um componente fundamental, mas não é o, né? Eu quero destacar, gente, que o fenômeno da interdisciplinaridade é diferente da multidisciplinaridade, tá bom? Intermultidisciplinar e disciplinar são aspectos distintos, isso é muito importante. Até hoje a gente dá a ver com aluno, também professor às vezes confundindo, mas a gente vai fazer uma revisãozinha com relação a essas categorias. É uma unidade também que tem como intuito caracterizar as relações entre didática e interdisciplinaridade. É só caracterizar, porque eu ainda não verifiquei se vocês já tiveram didática.
E ainda assim, eu coloquei caracterizar porque é um objetivo bem simples, né? Então, isso permite com que vocês, eu, na minha cabeça, né? Tomara que vocês venham cumprir com esse objetivo e compreender a importância da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. Isso está lá no PPC, no projeto pedagógico do curso. Quero destacar também que vocês devem ler esse projeto pedagógico, tá bom? Ele é um documento, é a identidade do curso de vocês, certo? Vocês sabem também que os cursos eles passam por processo de autorização e reconhecimento e vocês, né, de alguma forma, a instituição, o curso e vocês serão medidos e medidas, tá bom? E aí, gente, a gente tem as atividades avaliativas, como eu falei no início da minha fala. As duas primeiras unidades, a gente tem uma atividade de arquivo único, porém a terceira, ela é uma atividade prática, vocês terão que ir a campo. Eu estou falando de campo, muito provavelmente as escolas estaduais, né, do polo de vocês. E aí, quando tiver tudo organizadinho, que eu estiver trabalhando unidade por unidade, vocês vão entender. A gente encerra aqui com os recursos que a gente vai utilizar, que são livros virtuais, tá? Próprio ambiente virtual de aprendizagem, a possibilidade de softwares que de repente a gente pode adequar ao longo da disciplina. E eu tenho aqui para vocês as duas bibliografias básicas e complementar. Todas elas, sobretudo as complementares, vocês encontram nas plataformas, tá bom? Então, por exemplo, o Zabala, que é um livro muito bom, eu gosto muito do Zabala, que é a prática educativa, vocês encontram esse livro, esse texto em formato de PDF nas plataformas, tá bom? Acredito também que o Garcia, Inovação Educacional no Brasil, e os demais lá de cima vocês conseguem encontrar, ok? Eu termino aqui com uma citação da Madre Teresa de Calcutá. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Com certeza, né? Isso significa a importância que a gente tem para o mundo e para nós mesmos e mesmas, tá bom? Então é isso aí. Querendo me procurar, meus canais de comunicação, pode ser por WhatsApp, pode ser pelo ambiente virtual, tá? Pode ser que eu demore um pouco a responder, mas eu estou aqui para poder servir vocês dentro da medida do possível. Um abraço e boa sorte nessa empreitada aí com a disciplina, tá bom? Tchau, tchau.